Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e você já sabe, eu estou sempre no ombro de gigantes. Você está sintonizado aqui na nossa Escola Puritana, o seu espaço de aprofundamento teológico e edificante, baseado na Palavra de Deus, devidamente sistematizada e explicada pelos reformadores, pelos puritanos, pelos governantes, para nossa edificação e aprimoramento espiritual. Eu gostaria de estender a você o meu convite afetuoso para que você possa fazer parte do nosso grupo oficial. Acesse agora mesmo o nosso grupo pelo link, pelo endereço do link está aí, t.me/5solasoficial, ou aponte a sua câmera do seu leitor de QR Code, aí você vai ser direcionado ao nosso grupo oficial no Telegram. Lá você vai desfrutar de inúmeros benefícios para o seu crescimento espiritual. Diversas salas de aula abordando matérias da teologia sistemática, sempre com enfoque puritano, covenanter. Você terá chats de interação com os membros dos grupos, das salas de aula, com os professores, bem como a possibilidade, caso você queira, de um discipulado online, individualizado, uma mentoria bíblica com base no pensamento puritano, covenanter, com divisão entre homens, serão discipulados por mim, e mulheres pela minha esposa, a irmã Kate, para o seu crescimento espiritual. Sem delongas, nós iremos hoje estudar, dar continuidade aos estudos que temos feito no Evangelho de Marcos. Hoje a perícope será Marcos capítulo 8, versículos 14 a 21. Marcos capítulo 8, versículos 14 a 21. Sob a temática o fermento dos fariseus e a incredulidade do coração. Deixa eu colocar na tela para os irmãos. Marcos capítulo 8, versículos 14 a 21. Lembrando que já expliquei para vocês no início dessa playlist aqui de Marcos que os primeiros capítulos, do 8 para trás, está apenas no meu podcast, apenas em áudio, eu não fiz em vídeo. Lá no grupo no Telegram, você vai entrar no grupo do Telegram, lá vai ter um link, tá? Numa mensagem fixada, onde vai ter lá o endereço do nosso podcast, tá? Geralmente, o nosso indexador de podcasts vai te direcionar, quando você clica, lá para o Spotify. E lá tem desde Marcos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, 7, até agora o capítulo 8, porque nós estamos agora dando continuidade a Marcos aqui por meio de vídeo, tá bom? Então você tem acesso a esse conteúdo anterior para você acompanhar todo esse ensino lá no grupo do Telegram. Por isso é importante você entrar no Telegram, acessar a mensagem fixada, lá tem um índice com as salas de aula, os canais que nós temos no grupo oficial, e lá vai ter o podcast com as aulas de Marcos, tá bom? Então, amados, Marcos capítulo 8, versículos 14 a 21, sob a temática o fermento dos fariseus e a incredulidade do coração. E a incredulidade do coração. Vamos ler? Me acompanhe aqui. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e, no barco, não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de
quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. 21. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua santa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Leva a nossa mente cativa à tua palavra e não permita, Senhor, que nenhuma heresia seja ensinada ou aprendida aqui nesta nossa aula. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Então, meus amados, nós iremos estudar hoje esta perícope que vai do versículo 14 a 21 do Evangelho de Jesus segundo Marcos, no seu capítulo 8, sobre a temática o fermento dos fariseus e a incredulidade do coração. Nós faremos aqui, de início, um breve contexto histórico, tá, desta perícope. Faremos um resumo daquilo que nós já estudamos até o momento. Vamos depois para a temática principal, que é a suficiência de Cristo e o perigo do legalismo. Depois iremos para os principais conceitos aqui desta perícope. Vamos aos principais fatos deste nosso texto que estamos estudando. Veremos aqui um breve gancho para a nossa próxima aula, que vai ser sobre o cego de Betsaida. Faremos aplicações para nossas vidas e os agradecimentos que fazemos sempre ao final, ok? Então, vamos dar início. Meus amados, ao abordarmos o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, o capítulo 8, especificamente, onde está esta perícope, nos deparamos com a dureza de coração do homem e a majestade pedagógica do Cristo. Para compreendermos plenamente textos aqui tão ricos, nós dependemos aqui de uma sólida exposição bíblica. Uma arte piedosa dominada por grandes homens do passado, por exemplo, como o puritano Matthew Henry. Aliás, os puritanos eram gigantes na exegese, na interpretação da palavra de Deus. O comentário de Matthew Henry é essencialmente prático e devocional. O primeiro objetivo de Matthew Henry, sempre quando fazia os seus comentários, era a explicação exegética, tratando o texto bíblico como ele está apresentado. É com esse mesmo espírito de reverência e busca por aplicação prática que nós vamos nos aprofundar no texto sagrado de hoje, reconhecendo aqui a nossa total dependência do Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento, porque sem o Espírito Santo nós não podemos entender absolutamente nada. Vamos nos lembrar que na nossa última aula nós observamos a grandiosa obra de Cristo ao multiplicar os pães para alimentar a multidão de 4.000, revelando a sua compaixão, o seu poder criador. Logo em seguida, ele foi confrontado pela incredulidade petulante dos fariseus, que, como que cegos em sua religiosidade morta, pediram-lhe, vejam só, um sinal do céu, suspirando profundamente em seu espírito diante de tamanha dureza e impiedade nos seus corações. O Senhor Jesus, o nosso Cristo amado, os deixa e embarca com seus discípulos, momento em que se inicia a nossa narrativa da nossa aula de hoje. A tese teológica central do trecho do nosso texto de hoje repousa sobre a absoluta soberania e providência de Cristo, em contraste direto com a depravação total e a lentidão espiritual da mente humana decaída, perdida nos seus delitos e pecados. O texto que nós estamos nos debruçando aqui expõe o perigo mortal da falsa religião, o fermento dos fariseus, bem como do secularismo,
tipificado no fermento de Herodes. Percebe? A falsa religiosidade e o secularismo. Dois fermentos. Revelando que somente pela graça, sola gratia, e pela fé, sola fide, podemos compreender a providência de Deus e descansar na obra completa e suficiente do nosso mediador. Aqui nesta perícope, permita-me, meu amado irmão, apresentar para vocês os principais personagens e os conceitos fundamentais desta perícope. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Mestre paciente, onisciente, onipotente, todo-poderoso, que sonda as mentes e corações e disciplina aqui nesse momento os seus filhos amorosamente. Depois nós temos os discípulos. Representam aqui como que a fraqueza humana e a inclinação carnal para a ansiedade, focando nas circunstâncias materiais em detrimento das espirituais. E nós temos aqui esses dois fermentos que eu já pincelei um pouquinho para vocês. O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. O fermento dos fariseus representa aqui o quê? O legalismo, a hipocrisia, a justiça própria, ou seja, toda a falsa religião, todas as falsas superstições. Aí você pergunta, irmão Eduardo, o que nos dias de hoje é o fermento dos fariseus? Te respondo. É toda e qualquer religião que não seja fundada exclusivamente na palavra de Deus, nas Escrituras. E aqui eu estou com a minha, que eu sempre faço propaganda, minha bibliazinha de estudo de Genebra. Compre a sua. Então, toda religião, toda filosofia, toda ideologia, todo partido, todo pensamento que não tem base nisso é o fermento dos fariseus. E o Senhor Jesus manda você e eu nos acautelarmos deles. Por outro lado, nós temos aquelas pessoas, nos dias de hoje, que não ligam para a religião, não são religiosas. Alguns são até ateus, né? Não creem nem em Deus. E isso é o fermento de Herodes. Representa o secularismo, a mundanidade. É o extremo oposto. Mas ainda no mesmo espectro da impiedade. Num oposto nós temos o religioso perdido numa falsa religião e em falsas superstições, idolatrias, perversões, pecados, cheios de mandamentos e ordenanças de homens, tradições de homens, enfim. E do outro lado, nesse mesmo espectro de impiedade, nós temos aqueles que não ligam para a religião, que vivem as suas vidas nos prazeres mundanos, no hedonismo, buscando a sua felicidade sensorial. Eles representam o secularismo, a mundanidade, né? E esse é o fermento de Herodes. Então nós temos o fermento dos fariseus, as falsas religiões e superstições, e o fermento de Herodes, o secularismo, o mundanismo. Os principais fatos desta perícope, primeiro eu queria falar sobre a negligência material. A narrativa começa relatando que os discípulos se esqueceram de levar pães. É o que nós vemos aqui no versículo 16. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Ao estarem no barco com Cristo, perceberam que não tinham consigo senão um único pãozinho. Então a narrativa nos mostra aqui esse esquecimento, que foi a negligência material. Jesus já havia prevenido aqui os seus discípulos desde o versículo 15, né? Quando ele fala, preveniu Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Por quê? Porque Jesus observou que eles haviam se esquecido dos pães. Não havia nenhum pãozinho só.
Aí nós temos a advertência soberana, que nós vimos agora aqui no versículo 15. Aproveitando a ocasião, Jesus os previne solenemente, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Ele usava o mundo físico, aquela realidade, aquele fato que estava acontecendo ali. Estavam no barquinho, eles haviam esquecido os pães e o Senhor Jesus os ensinou. Esqueceram os pães? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, fermento da falsa religião e do mundanismo secular. O Senhor Jesus usava tudo isso para ensinar verdades profundas. Depois nós temos a incompreensão carnal, demonstrando a cegueira natural que ainda lutava em seus corações. Os discípulos começaram a discorrer entre si, afirmando: aqui não temos pão. É o que nós acabamos de ler. A mente deles estava como que presa ao estômago e à falta da provisão física. Nós temos a exortação de Jesus, do nosso mestre aqui. Quando ele conhece os pensamentos, percebeu a confusão e os questionou aqui duramente sobre o motivo de discorrerem sobre a falta de pães. Ele lhes pergunta se ainda não haviam considerado nem compreendido e se tinham um coração endurecido. O Senhor Jesus mostra aqui, nos versículos 17 até o 21, ele traz a lembrança dos discípulos o que ele tinha feito, os milagres que ele tinha feito. Ele fala assim no versículo 17: Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Ele perguntou para os discípulos. Eles responderam: 12, Senhor. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que Jesus lhe disse: não compreendeis ainda? Então você percebe? O Senhor Jesus aqui está curando a amnésia espiritual deles com essas perguntas. Meus amados, essa cegueira dos discípulos nos prepara perfeitamente para o que vem a seguir, que é justamente o gancho que eu sempre costumo fazer para a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, nós estudaremos o encontro de Cristo com o cego de Betsaida. Veremos como o Senhor cura a cegueira física em estágios, servindo como uma belíssima alegoria de como ele também age para curar a nossa cegueira espiritual, abrindo gradativamente os nossos olhos para compreendermos a sua glória. Não perca a nossa próxima aula. Vamos agora às nossas aplicações. Primeiro você, meu amigo, minha amiga, amigo dos crentes, que gosta de ir para a igreja, se sente mais leve quando vai para a igreja, mas ainda não é crente. Você que ainda não rendeu a sua vida ao senhorio de Cristo como seu único e suficiente salvador pessoal, cuidado com o fermento da sua justiça própria. Você pode estar muito feliz com a sua religião, achar que a sua religião está te fazendo bem, achar que você está cumprindo as ordenanças da tua religião, seja ela qual for, tá? Perceba, meu amigo, minha amiga, não crente, nenhuma religiosidade exterior, por exemplo aqui os fariseus, ou a confiança em poderes deste mundo, e por outro lado, se você não tem religião nenhuma, apenas é um simpatizante e vive confiado nos teus recursos financeiros, na tua capacidade intelectual, no teu diploma, na tua empresa, no teu concurso público, enfim, nos poderes deste mundo, ou seja, o fermento de Herodes, nada disso, nem essa realidade religiosa superficial, baseada numa falsa religião, que é o fermento dos fariseus, nem essa confiança nos poderes do mundo e o hedonismo e o secularismo, tipificada aqui no fermento de Herodes, nada disso pode salvar a tua alma. O seu coração, assim como o meu também, por natureza, é duro e cego.
mas a graça atingiu meu coração e eu me arrependi, como assim é todo crente. Então arrependa-se você também hoje dos seus pecados e lance-se inteiramente sobre o único pão da vida, Jesus Cristo, para que Ele cure a sua cegueira e lhe dê a vida eterna. Agora, para você, meu amado irmão, minha amada irmã, crente em Cristo Jesus. Irmãos, com que frequência agimos como os discípulos no barco? Que pergunta, hein? Temos o Senhor do universo conosco, aquele que já operou inúmeros milagres, multiplicações incontáveis em nossas próprias vidas, que nos salvou quando estávamos mortos. Esse é o maior milagre. E ainda assim nós entramos em pânico por causa da falta de um pão. Seja esse pão a nossa saúde, seja esse pão dinheiro, seja esse pão a nossa tranquilidade, o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa família, o nosso emprego, enfim. A ansiedade é um sintoma de amnésia espiritual. Lembrem-se dos 12 cestos. Lembre-se dos 7 cestos. Lembre-se que você estava perdido em delitos e pecados, morto, sem poder fazer nada, porque o morto não pode fazer nada. Lembre-se do milagre de Jesus, como falou para o Lázaro. Sai, ressuscita. Ele fez comigo e com você. O nosso Deus Todo-Poderoso, que não poupou o seu próprio Filho, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Guardemo-nos, então, meus amados irmãos, do fermento da incredulidade e descansemos na soberana providência do nosso Pai Celestial. Que esta aula sirva para despedaçar a nossa incredulidade e alargar a nossa visão da majestade de Cristo. Fiquem com Deus, alicerçados nas doutrinas da graça. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes e você está desfrutando de um conteúdo do Ministério Cinco Solas. Esta aula foi elaborada por mim, irmão Eduardo Freitas, pós-graduado em Teologia Reformada pelo Instituto Reformado de São Paulo e mestrando pela Faculdade Internacional de Teologia Reformada, mestrando em Teologia, a FIT-REF. Fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus assim permitir.